Bem-vindos ao Delta CISC. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Furtado, sou delegado de polícia há mais de 17 anos, sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Medicina Legal e sou autor de obras jurídicas pela editora Juspódio, dentre elas o Manual do Delegado de Polícia, que trata sobre as peças prático-profissionais inerentes ao cargo de delegado de polícia. Essa aula visa trazer para vocês exatamente o tema peças prático-profissionais à luz das exigências da banca Sebrasp, direcionado a o concurso de delegado de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Antes da gente analisar o caso trazido aqui por mim, nós precisamos tecer alguns comentários iniciais acerca de como identificar uma peça prático-profissional no caso concreto e como formatá-la de maneira adequada, de modo a atender exatamente as diretrizes da banca proposta lá na tua prova de delegado de polícia, no caso aqui, Sebrasp. Ao se deparar com a questão, a primeira pergunta que você deve fazer para si mesmo e olhando para a questão é: qual o crime que está sendo apurado neste caso? A delimitação do crime vai distinguir, vai te direcionar se cabe, por exemplo, uma prisão temporária, se este crime estiver no rol autorizador do decreto prisional temporário da Lei 7.960/89, vai direcionar se é possível uma medida cautelar de natureza probatória quando envolver organizações criminosas, ao exemplo da infiltração de agente em atividade investigativa. Vai delimitar se esse crime ele é instantâneo, ou seja, já está consumado há 2 dias atrás e o indivíduo foi conduzido à presença da autoridade policial. Não dá para fazer o flagrante. E qual é a única peça? Portaria. Só são 2 peças que inauguram o inquérito policial: portaria ou auto de prisão em flagrante. Ou se o crime ele é permanente e o indivíduo ele foi conduzido à presença da autoridade policial, aí eu teria o auto de prisão em flagrante, que é a primeira formalização, ou uma peça que é bastante recorrente hoje nos concursos públicos, que é o despacho em auto de prisão em flagrante, que é após o interrogatório do agente. A segunda pergunta que você vai fazer é: em que fase se encontra a investigação? Outro ponto extremamente importante. Está na fase inicial, não há nem inquérito instaurado. Opa, se não há inquérito instaurado, ou é portaria ou é auto-prisão em flagrante. E a primeira pergunta vai ser muito importante para você fechar se é uma peça ou outra. Professor, está em curso as diligências, estão em curso as diligências, mas está um entrave ali, o delegado ele não consegue avançar, os meios comuns eles se demonstram, se revelam insuficientes. Opa, já sendo alerta aí para uma medida cautelar de natureza probatória, uma interceptação das comunicações telefônicas, uma captação ambiental, dentre outras. Então a fase é muito importante. Professor, não tem mais nada o que fazer, já tem autoria, já tem indiciamento, já tem materialidade e o inquérito está concluso para o delegado de polícia. Relatório conclusivo de inquérito policial, que pode ser cumulado com a prisão preventiva, desde que presente os requisitos cautelares para a decretação da prisão preventiva. A terceira e última pergunta é: o que o delegado busca para a investigação? O que é que ele quer? Aí você tem que ter muito cuidado com isso. O que o delegado busca? Primeiro, objetivo imediato. Segundo, objetivo mediato. Quando eu falo em objetivo imediato, é o que tu deve levar para a tua prova. É dizer, nesse momento aqui, o que é que o delegado busca? E esse delegado, ele deve ser vinculado ao que a banca quer. Cuidado com isso. Eu, como delegado, eu quero saber o que a banca quer. Imediatamente, qual a medida que eu posso adotar aqui? Porque se você for parar para ficar, mas lá na frente, essa medida talvez, e tal, meu irmão, vai errar. O objetivo imediato de toda e qualquer investigação é o desfecho do caso, é o deslinde.
do feito. É a busca da materialidade, indícios de autoria, circunstância e motivação do crime. Toda investigação, delegado, quer isso. Mas isso é imediato, isso é consequência de medidas que ele toma imediatamente. Eu tenho que tomar essa medida agora para preservar aquela prova. Eu tenho que tomar essa medida agora para preservar o patrimônio, a restituição daquele bem. Sequestro, por exemplo. Então, foca no objetivo imediato. Naquele momento, no contexto da questão da prova. O que o delegado ele quer? 3 perguntas. Qual o crime? Em que fase se encontra? E nesta fase que se encontra, o que é que o delegado precisa fazer? Beleza? Guarda isso para a tua vida. E a gente vai trabalhar agora uma questão da banca Sebrasp e vocês vão ver que essas 3 perguntas vai fazer toda a diferença para você delimitar a peça e formatá-la de maneira adequada. Sem delongas, vem comigo aqui na tela. Peça procedimental, a banca já ajudou aqui logo no início, né? Peça procedimental é uma peça de procedimento de polícia judiciária. Não necessariamente, não se refere a uma peça cautelar. Sebrasp, Delegado de Polícia, PCRO 2022. Olha só, Jonas Andrade, oficial de justiça da Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho, ou seja, ele é funcionário público, beleza? Informação importante aí. Solicitou de Bento, olha o verbo, solicitou de Bento Vaz o pagamento de R$ 10.000, garantindo-lhe que a quantia seria suficiente para que o juiz competente tomasse conhecimento dos fatos e soltasse Lara, filha de Bento, ré no processo na vara que Jonas trabalha, sendo parte da quantia paga por Bento supostamente, supostamente, não é um fato certo e concreto, destinada ao juiz. As tratativas ocorreram por ligações telefônicas, ou seja, isso é um rastro que pode trazer elementos probatórios para a investigação, beleza? Isso aqui é elementos que trazem indícios de autoria e, pessoalmente, tendo sido parte do pagamento realizada por meio da transferência de um veículo e o restante feito em dinheiro, ou seja, houve o exaurimento do crime, houve o pagamento, houve. Nesse primeiro momento, já se começa a delinear, a delimitar o crime praticado pelo agente alvo da investigação, que é o oficial de justiça. Perceba que a banca ela não deixa muito claro o crime praticado, mas direciona. Como assim não deixa muito claro, professor? O enunciado aí da questão não traz a pretexto de influir decisão de magistrado. Já direcionava diretamente para o 357, que é a exploração de prestígio, que é um delito muito parecido, com os mesmos elementos, com elementos equivalentes ao tráfico de influência do artigo 332 do Código Penal. Mas qual a diferença? O tráfico de influência, o autor, a situação é a pretexto de influir em decisão de funcionário público em geral. A exploração de prestígio, crime contra a administração da justiça, decisão de juiz, promotor, perito, administração da justiça. Porque se o juiz aqui ele está em colunho, em comunhão de desígnios com o Jonas, realmente há essa solicitação e houve o pagamento, tanto o magistrado quanto o Jonas estão inseridos no artigo 317 do Código Penal, que é o crime de corrupção passiva, certo? Corrupção passiva. Mas a banca traz um direcionamento que tudo indica que o Jonas enganou a vítima a pretexto de influir em decisão do juiz sem influir em nada. Ele pegou os R$ 10.000, não em dinheiro, mas o veículo e uma quantia em espécie, e enganou o Jonas. Se isso se concretizar, já temos o crime. Exploração de prestígio.
357 do Código Penal. Beleza? Bento, pessoa com pouca instrução, acreditou que esse procedimento poderia, de fato, resolver a situação de sua filha. Professor, o Bento, ele pratica crime, mesmo se ele soubesse, tivesse instrução que era errado? Não, Bento não pratica crime. Mas ele não deu, ele cedeu a uma solicitação. Ah, professor, mas se fosse corrupção passiva, o Bento incorreria? Não, cuidado com isso. Para que o agente ele incorra, o particular incorra na corrupção ativa, o valor deve partir dele, ele que deve oferecer. Quando um particular cede a pedido de um funcionário público, nós não temos corrupção passiva e ativa, temos só a corrupção passiva, beleza? E no tráfico de influência, professor, também não. Quem cometeu o crime de exploração de prestígio. Quem cometeu o crime de exploração de prestígio aqui foi o Jonas, oficial de justiça. Bento, nada, crime nenhum, beleza? Então, acreditou que esse procedimento poderia, de fato, resolver a situação de sua filha, pois tinha ouvido falar em fiança e acordo na justiça, ou seja, ele acreditava que esse procedimento era legal. E alguns conhecidos tinham indicado Jonas por terem obtido êxito em seus serviços. Entretanto, após audiência de instrução e julgamento, Lara não só permaneceu presa, o juiz cumpriu o papel dele, como foi condenada por tráfico de drogas, conforme as provas dos autos. Aí vamos lá. Inconformado, Bento procurou Jonas após a audiência para tirar satisfações, quando então o oficial de justiça o ameaçou. Esse fato aqui é importante, que pode dar aso a uma o quê? Prisão preventiva. Temporária não, professor? Não, porque o artigo 357 não está no rol autorizador da prisão temporária, beleza? Então, prisão preventiva. Com arma de fogo legalmente portada na presença de um compadre de Bento, Aldo de Tal. Opa, testemunha. Elemento probatório aqui, busca de indícios de autoria. Então, Aldo de Tal é testemunha do caso. Sentindo-se enganado, aqui já realmente demonstra que é o 357, porque houve um engano. Com toda a situação, Bento resolveu recuperar o carro que havia dado a Jonas ao ver o veículo no lava-jato ao lado do fórum. No dia seguinte, ou seja, um dia depois, Bento foi parado em uma blitz na companhia de Aldo, tendo sido ambos conduzidos a uma delegacia para esclarecimento dos fatos. Então, veja só, o que é que temos aqui? O oficial de justiça, exploração de prestígio, claramente majorado, porque ele disse que o juiz iria ter essa vantagem devida também. Então, nós temos tráfico de influência, exploração de prestígio na forma majorada. E a vítima aí é o Bento, né? Bento. E o Bento? Bento, ele deu o veículo, transferiu para o nome do oficial de justiça e depois foi reaver. Pode? Não. Ah, professor, é furto? Também não. Não tem como constatar aí o crime de furto, por ausência, sobretudo, do ânimos específico, ânimos remissive habendi. Ele fez justiça com as próprias mãos. Artigo 345 do Código Penal. Exercício arbitrário das próprias razões. E é flagrante, professor? Se fosse o caso, também não, porque foi o quê? A banca deixou muito clara, um dia antes. Então, qual o cenário que eu tenho? O oficial de justiça cometendo um crime e, em seguida, a vítima cometendo também um crime que é de menor potencial ofensivo e, no caso aí, ação penal privada, né? Outro crime, e eu tenho uma condução à presença da autoridade policial para resolver o caso. Essa questão foi bem complexa, mas eu achei muito bem elaborada, certo? Aí vem, Bento detalhou à autoridade policial toda a situação processual de sua filha Lara, o acordo feito com Jonas e o motivo da subtração do veículo.
Fatos confirmados pelo compadre, ou seja, ele narrou o fato e quem é o compadre dele? Vou apontar aqui, ó. Aldo de tal. Aldo de tal disse, realmente foi assim. Com base na situação hipotética apresentada, elabore na condição de delegado de polícia a peça procedimental cabível ao caso. Ao redigir o documento, aborde toda a matéria de direito pertinente ao caso e não crie fatos novos. Então vamos lá, meu povo. Qual o crime apurado? Nós temos dois: exploração de prestígio e exercício arbitrário das próprias razões. O delegado pode tomar alguma medida em relação ao exercício arbitrário das próprias razões? Não. Ação penal privada necessita de requerimento da vítima, que é o oficial de justiça. Certo? E aqui, o oficial de justiça não foi achado, não está presente. Então, não há falar em auto de prisão em flagrante, até porque nem seria auto de prisão em flagrante, seria termo circunstanciado de ocorrência, crime de menor potencial ofensivo. Então, esqueça, a PFD não existe. Professor, e o que é que o delegado ele pode fazer? Se o oficial de justiça tivesse sido conduzido à presença da autoridade policial, era flagrante? Claro que não, porque o crime de exploração de prestígio é um crime de natureza formal que se consuma com a solicitação. Lá atrás, quando ele solicitou, o crime está consumado. Então, não temos em hipótese alguma aqui circunstância flagrancial para o oficial de justiça. E, ao meu ver, também não tem em relação ao autor aí, que é Bento. Também não Bento, porque ele subtraiu o veículo um dia antes. Um dia antes é que se consumou esse delito. E ainda se tivesse situação flagrancial, era imprescindível, indispensável que o oficial de justiça estivesse presente para requerimento, porque é ação penal privada. E aí, o que é que nos resta na condição de delegado de polícia? Lavrar uma portaria, iniciar uma investigação. E eu posso lavrar portaria em relação a qual ou quais crimes? Apenas, tão somente o de exploração de prestígio. Porque, repito, reitero, o de exercício arbitrário das próprias razões é menor potencial ofensivo e é de ação penal privada. Não pode instaurar procedimento policial. E como é que fica essa portaria? E como é que a banca exige isso do candidato? Vem comigo. Portaria de instauração de inquérito policial. Este é um texto padrão que deve estar presente em todas as portarias. O delegado de polícia infrassignatário lotado na Delegacia de Polícia Civil de Porto Velho, RO, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelos artigos 144, parágrafo 4º da Constituição da República, artigos 4º e 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal, por que está em amarelo, professor? Porque a banca não exigiu, mas não deixe de colocar isso. É sobre a lei de investigação criminal pelo delegado de polícia. Em toda e qualquer situação que caiba em peças práticas profissionais, que caiba, a lei deve ser citada. Artigo 2º, parágrafo 1º e 2º da Lei 12.830/2013. Considerando as informações constantes na notícia crimes, resolve. Olha só, aqui é receita de bolo. É memorizar exatamente esse texto inicial. Pode variar em relação à forma de instauração, artigo 5º, inciso 1, inciso 2, enfim. Mas portaria é uma peça fácil, não é fácil e nem é difícil. Tem a estrutura padrão que você, memorizando, se repete em toda e qualquer portaria, mas tem algo que é muito peculiar, que traz uma grande dificuldade para os alunos, que é exatamente a sensibilidade de como, se você já fosse delegado, de saber quais são as medidas que você vai determinar para que o escrivão tome. E cada caso é diferente. Tem veículo, opa, apreensão, é uma medida que você deve tomar. Tem arma, tem dinheiro. Se tem arma, apreensão e encaminhamento para perícia. Tem que estar na portaria essa determinação. Tem pessoas que vão ter que ser ouvidas, está aqui. Outras têm que ser ouvidas posteriormente porque está sendo citada agora.
ofício para a equipe de investigação, ordem de serviço para a equipe de investigação, intimar testemunha tal, ofício se for um funcionário público, a formalização da inquirição daquela pessoa, testemunha que está presente. Então, cada caso vai existir diligências próprias. Tem as padrões, que a gente vai apontar aqui para vocês, e tem algumas que vai diferenciar caso a caso. Por isso que o aluno, às vezes, tem dificuldade. O que é que eu digo? Peque por excesso e não por omissão. Tente enxergar o máximo aí de diligências que você pode determinar na portaria, porque se você colocar mais, tranquilo. Se você colocar menos, não será pontuado. Então, primeira parte aqui, ó, resolve. Aí nós temos aqui, ó, aqui também é meio que receita de bolo. Instaurar inquérito policial para apurar o crime de exploração de prestígio majorado, ou seja, com causa de aumento de pena, tipificado no artigo 357, parágrafo único do Código Penal, que teria sido praticado por Jonas Andrade, oficial de justiça do TJRO, ao solicitar o pagamento de R$10.000 a pretexto, ó, isso aqui é elementar do tipo penal, solicitar a pretexto de que a quantia seria utilizada para liberar Lara Vaz, ré no processo criminal, número, aí não crie fatos, deixa assim, ó, um espacinho, em curso na vara de delitos de tóxicos de Porto Velho, em que ele trabalha. O valor foi pago pelo pai da ré, Bento Vaz, mediante a transferência de um veículo e quantia em dinheiro. Porém, em vista da não soltura e da condenação da ré, Bento percebeu que fora enganado e, para não ficar no prejuízo, retomou o veículo que havia dado a Jonas como parte do pagamento. Ao ser flagrado dirigindo o carro, no dia seguinte, foi conduzido até esta delegacia, oportunidade em que noticiou o presente fato, que fora testemunhado por Aldo de Tal. Nesse primeiro parágrafo, que em verdade é o segundo, né? O primeiro é o delegado de polícia, infracinatário, no uso das suas atribuições legais, constitucionais legais e tal. Aqui você vai narrar o fato e tipificar a conduta do agente. Padrão também, de maneira mais detalhada possível. Você vai apontar o crime, vai apontar o tipo penal e vai justificar porque está presente aquele crime. Feito eu fiz aqui. Aqui é a narrativa fática, circunstância e o tipo penal a ser investigado. Após isso, tem outro procedimento que é receita de bolo. Aqui, ó, é essencial, mas o SEBRASP não exigiu. Registre-se e autue-se as informações iniciais. Você deve determinar os que vão sempre. O SEBRASP fez de uma maneira diferente, colocou registrando-se e autuando-se nessa parte aqui, certo? Mas é importante você sempre gravar isso aqui, ó. Registre-se e autue-se as informações iniciais, prosseguindo-se nas diligências até a completa elucidação do fato delituoso. Cumpridas as determinações supra, quais sejam autuar e registrar. Determino ao escrivão de polícia as seguintes providências. Ponto. Até aqui é basicamente uma receitinha de bolo. A partir de agora, você vai ter que identificar na questão quais são as medidas que você deve determinar ao escrivão de polícia para que ele adote e seja importante, seja essencial para o inquérito policial. Primeira medida, todas têm que ser baseadas no caso concreto, certo, pessoal? Primeiro, ó, proceda-se à apreensão em auto próprio do veículo subtraído até que se esclareça a sua propriedade e se requeira a sua restituição, conforme disposto no artigo 120 e seguintes do Código de Processo Penal. Ora, pessoal, ainda que o indivíduo tenha dito, esse veículo era meu, eu tomei e tal, se foi conduzido o indivíduo e objetos, esses objetos devem ser apreendidos. Ainda que o delegado devolva imediatamente. Já teve questão de prova, acho que foi despacho em auto prisão em flagrante,
que a banca não exigiu que o delegado apreendesse. Na formatação que eu faço, eu sempre indico isso, e depois a banca até, em outro concurso, alterou, seguindo o que eu trago no meu livro, eu digo, apreende e libera, faz o auto de restituição. Auto de apreensão, porque ali é a prova material do crime de furto, por exemplo, ou de outro crime, e se for legítimo da vítima, o bem devolve naquela mesma ocasião, se não tiver alguma pendência. Aqui, como tem pendência, apreende. E lá na frente, quando esclarecer, restitui o bem à vítima. Reduzam-se a termo as declarações de Aldo de Tal e Bento Vaz. Claro, se ele foi conduzido, se eles foram conduzidos ao delegado de polícia, o delegado vai ouvir. Então, reduz-se a termo as declarações. Dados indícios da prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345 do Código Penal. E não obstante, isso aqui tem que deixar bem claro, e não obstante, como a subtração do veículo ocorreu sem violência, estaria caracterizado crime de ação penal privada, razão pela qual não caberia instauração de inquérito policial sem a manifestação da vítima. Ponto. Então, ó, o delegado está pedindo para reduzir a termo e está fundamentando. Ó, por que eu não instaurei em relação a esse fato? Porque é ação penal privada. 3. Intime-se para prestar esclarecimentos Jonas Andrade. Ele tem que esclarecer o que aconteceu, já qualificado na notícia crimes. 4. Requisitem-se junto às operadoras de telefonia os registros telefônicos dos últimos meses de Jonas e Bento, ou seja, extrato reverso. Professor, aqui tem uma polêmica, diz que o delegado não pode pedir diretamente e tal, bebê. Geralmente, especialmente Banca Sebrasp, ele traz um maior empoderamento ao delegado de polícia. Eu sempre digo, pense como delegado de polícia, não perca prerrogativas, esqueça um pouquinho essa discussão. Eu, particularmente, não acho viável essa formalização na portaria. Particularmente. E sem entrar no mérito se o delegado pode requisitar diretamente ou não. Prevalece que não, que tem que ser representado ao juiz. A banca entendeu pela corrente minoritária que diz que pode. São dados que não estão suscetíveis à reserva de jurisdição. Beleza? Não estou dizendo a minha posição. Eu entendo de forma majoritária que o delegado tem que representar. Mas, enfim. Mas a banca aí pontuou. Eu já sei o perfil da banca, Sebrasp. Se cair outra situação dessa, coloca. Professor, mas não pontuou. Problema. Beleza. Paciência. Mas eu não perdi. Porque se ela exigir, você perde. Se ela não exigir, você colocou, zerou. Não é zerou. Tá quite ali, colocou algo a mais, não perde ponto. Beleza? Aí nós temos, ó. Oficie-se ao excelentíssimo juiz da Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho para tomar ciência e prestar esclarecimentos como testemunha, nos termos do procedimento previsto no artigo 221 do Código de Processo Penal. Lembrando que a inquirição de autoridades judiciais, tal, segue as regras do 221. É preciso ouvir o juiz, professor? Claro que é preciso, pessoal. Como eu disse, na tua prova, coloca o máximo de coisas. Se diz que o juiz, ele condenou e há uma informação que o juiz iria receber o valor também e tal, para ele tomar conhecimento, ó, tem isso aqui, Jonas falou isso, tem conhecimento? Não, não tenho. Esse oficial de justiça já tem essa fama ou não tem? Enfim, é importante ouvir o juiz? Se é importante, coloca aí. Tudo o que for importante, ainda que você diga, não, acho desnecessário, coloca. Não tem informação que o juiz está envolvido, quando eu falo envolvido, não é que ele está envolvido no crime, mas está envolvido nos fatos, porque ele é citado pelo oficial de justiça. Se ele está envolvido nos fatos, não no crime, para deixar claro, ele tem que ser ouvido. Aí nós temos, 6, por que está em vermelho? Porque eu, Paulo Furtado, não acho viável, não concordo com você citar, inclusive na fase inicial da investigação portaria,
para que o escrivão ele encaminhe representação, certo? Isso é bem remoto, mas Sebrasp sempre cobra. Vou colocar, professor? Coloque, não siga o meio entendimento, que eu acho, nesse caso, inviável. Mas, enfim, após distribuição, oficie-se o juiz da vara criminal, não é inviável, é inadequado, para ser mais claro, inadequado tal formalização na portaria, beleza? Após distribuição, oficie-se ao juízo da vara criminal desta comarca, encaminhando representação pela prisão preventiva de Jonas Andrade, visto que preenchidos os requisitos previstos nos artigos 313, inciso 1 e 312 do Código do CPP, em face da ameaça a Bento, bem como haver indícios de reiteração da prática criminosa. Alternativamente, represente-se pela medida cautelar de suspensão de Jonas Andrade do exercício do cargo público por haver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais previstas no artigo 319, inciso 4, inciso 6, melhor dizendo, certo? Ou seja, na realidade seria a medida cautelar prevista, beleza? Prevista. Porque dá para entender que é o crime, né? A prática de infrações penais previstas. Não, aqui é prevista relacionada à medida cautelar de natureza não prisional. 7. Espeça-se ordem de serviço aos agentes de polícia desta delegacia para que empreendam diligências no sentido de identificar e qualificar outras testemunhas deste crime e de outros pretéritos. Essa parte aqui é eu que acrescentei e acho importante, bem como demais diligências que possam identificar outros elementos probatórios relacionados ao fato. Outra formalização que eu sempre digo, faça sempre na parte final, ó, expedir ordem de serviço para apurar outras coisas, identificar outras testemunhas, outros elementos probatórios e etc. Ou seja, coloca na prova. Das duas oportunidades que caiu portaria no Sebrasp, os dois concursos foram 2022, Paraíba, delegado de polícia da Paraíba, e Rondônia, delegado de polícia de Rondônia. Sebrasp exigiu essa última formalização para aquele geralzão. Vai, veja outras testemunhas, outras situações. Estão sempre presente aí. E agora eu finalizo minha portaria. Após, faça-me conclusos os autos do inquérito policial para ulteriores deliberações. Também, receitinha de bolo, finaliza sempre com esse texto. Local, data, delegado de polícia. Esta é a portaria padrão. É a portaria de instauração de inquérito policial. Perceba o quão é importante aquelas 3 perguntas. O crime, delimitei, eu sei que não cabe flagrante e tal. A fase da investigação, que fase é? O delegado tomou conhecimento daquele momento. Não há nenhum recorte temporal que indique que o delegado já sabia, já instaurou o inquérito. Não. Então, que fase está? Fase inicial. Nem inquérito tem. Então, eu não posso investigar sem inquérito. Instaurar inquérito. E o que é que o delegado busca? Qual é o objetivo imediato? Apurar o fato. Como é que eu vou apurar? Instaurando inquérito. Ponto. Portaria. Não tem outra medida a ser tomada aqui. E quais foram os quesitos relacionados à pontuação por parte da banca Sebrasp? Olha só. Quesitos avaliados. Se você colocou o nome correto, portaria de instauração de inquérito policial, 1 ponto. Não indicou, 0. Apreensão e restituição do carro, aquela primeira diligência lá. Não abordou o quesito, 0. Indicou apenas a apreensão ou a restituição do veículo, 1 ponto. Abordou a apreensão e a restituição do veículo, 2 pontos. Pontuação máxima nesse quesito. Depoimento de Bento e Aldo e atos decorrentes. Não abordou, 0.
Se você abordou que Bento e Aldo devem ser ouvidos, mas não mencionou o crime de exercício arbitrário das próprias razões, nem que a ação penal é privada em virtude de a conduta não ter sido praticada mediante ameaça, tampouco mencionou que não será instaurado de IP ante a falta de representação da vítima, tem um ponto. Você terá 2 pontos se você abordou tudo isso que Bento devem ser ouvidos, mencionando o crime de exercício arbitrário das próprias razões, mas não mencionou a ação penal privada. E, em virtude da conduta não ter sido praticada mediante ameaça, tampouco mencionou que não será instaurado IP ante a falta de repressão da vítima. 3 pontos se você abordou, primeiro, ouvida, depois mencionou o crime de exercício arbitrário das próprias razões e a ação penal privada, mas não mencionou que não será instaurado IP ante a falta de repreensão da vítima. E a pontuação máxima é quando você aborda tudo aquilo. Ouvida do fulano, você fala do exercício arbitrário das próprias razões, fala que é ação penal privada e fala que não cabe instauração de inquérito policial ante o que? A falta de representação, que na realidade não seria representação. Sebrasp está atécnico aqui, a banca está atécnica, né? Seria requerimento. Representação, todo mundo sabe, é ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada. Oitiva de Jonas Andrade. Tu não abordou? 0. Abordou o tema? Pontuação 1. Dados de registro de telefônicos de Jonas e Bento. Se tu não abordou o tema, 0. Se tu abordou, veja que a banca não exigiu tantas formalidades. Abordou, pontuou. Não abordou, 0. Tipificação do crime de Jonas, crime de exploração de prestígio previsto no artigo 357, parágrafo único do CP. Então, se tu não abordou o crime, correto, tu vai zerar. Se tu abordou o tema e indicou o artigo 357 sem a causa de aumento de pena, né, tu vai ter a pontuação 1. Se tu indicou o tipo penal completo, mas não justificou, tu terá 2. Agora, se tu fez como está no modelo trazido aqui por mim, tu indicou o tipo penal correto e justificou porque esse tipo penal correto, pontuação máxima 3. Inquirição do juiz da Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho na condição de testemunha. Pouca gente abordou isso, pessoal. Mas, como eu disse, PEC por excesso, artigo 221. Se tu não abordou o tema, tu zerou. Se tu abordou o tema sem detalhar a abordagem, ou seja, sem dizer os termos do artigo 221, tu teve nota 1. Pontuação 1, melhor dizendo, não é nota, pontuação. Se tu detalhou a abordagem com o previsto no artigo 221 do CPP, nota a pontuação máxima 2. Iniciativa do candidato quanto a fazer o ofício em separado com representação por medidas cautelares. Tu não colocou, zerou. Tu colocou a presença dos requisitos e representou pela preventiva ou medida cautelar de diversa prisão, tu teve 1. Se tu representou pelas duas alternativamente, pontuação máxima. Identificação de outras testemunhas, outros crimes pretéritos, outros elementos de prova. Se tu abordou aquela parte final lá, que é o 7, se tu não abordou, zerou. Se tu abordou, a pontuação aí, 1. Beleza, pessoal? Então, essa foi a peça procedimental intitulada Portaria, à luz das exigências de pontuação do Sebrasp. Aqui você teria a nota máxima. A gente abordou todos os pontos trazidos no espelho de correção, né? Então, perceba que não tem tanta dificuldade, é treinamento. Se você gostou dessa aula e se você quer ser delegado de polícia, conheça o Delta CEISC. Esta e outras variadas peças nós tratamos de maneira minuciosa, detalhada, exaustiva no nosso curso. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.